Vascaína, aqui é o Eduardo Maiolo, canal Vascaíno Norte e Sul, trazendo mais um vídeo para o canal nesta segunda-feira de Copa do Mundo, segunda-feira aí de seleção brasileira, que a seleção brasileira passou ali na Bacia das Almas para as oitavas de final, né? Porque como tem mais seleções nessa Copa, né? São 48 seleções, se eu não me engano. Foram disputados hoje os 16 avos, né? Teve também jogo da Alemanha contra o Paraguai. Alemanha eliminada nos pênaltis. Primeira zebra aí da Copa do Mundo. Alemanha eliminada nos pênaltis, né? E parece, se eu não me engano, também vai ter mais um jogo aí daqui a pouco, cara. Agora eu não sei, eu não vou lembrar qual, né? É bom, depois eu trago isso daqui, ou amanhã eu falo disso com mais certeza, que eu estou meio desatualizado. Estava trabalhando, tá? Aqui em Paracambi é feriado, Jogo do Brasil, dia de São Pedro, São Paulo, padroeiro da cidade. Dei um pulinho ali na festinha ali, comprei umas cocadas ali para minha esposa, para minha mãe, e vim para casa, não quis ficar, só fui ali comprar uma cocada mesmo. Trabalhei hoje, assisti o jogo no trabalho, tá? Com a loja aberta, funcionando, trabalho com farmácia, trabalho como atendente de farmácia, então, cara, tem que trabalhar porque a seleção está com dinheiro, os jogadores estão com dinheiro e eu tenho que correr atrás para pagar as contas aí do mês, então não posso parar, tá? E pessoal, vamos falar desse jogo da seleção brasileira, onde o nosso cria da colina, Ryan, né, matou a pau, principalmente no segundo tempo, quando o time todo cresceu, quando o time todo do Brasil mudou e começou a jogar diferente. Vamos falar do Vasco também, que está passando por essa crise política, essa crise aí de SAF, trazer para vocês aqui algumas novidades aqui pontuais aí, declarações. Tem vídeo do Edmundo circulando nas redes sociais, tem vídeo do Júlio Brandt circulando nas redes sociais. Olha, rapaz, eu acho como é que os caras têm a cara que, sabe, que nem a cara de madeira, que nem, sei lá, cara, não fica nem vermelha, sabe, de vergonha. É impressionante, cara. Mas antes de mais nada, peço a vocês aí o joinha, o like, peço para que se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo aí com o máximo de pessoas possíveis que vocês puderem compartilhar para me ajudar aí a impulsionar o canal na plataforma do YouTube. Serei muito grato a vocês, tá, gente? Pessoal, vamos falar. Lembrei da expressão, tá? Os caras falam na cara dura que nem arde, né? Parece que a cara nem arde. Mas enfim. Vamos falar do jogo da seleção brasileira hoje, que passou pelo Japão num sufoco terrível, né? Todos estavam ali esperando porque esse jogo fosse uma prorrogação ou até mesmo uma disputa de pênaltis, assim como foi o jogo da Alemanha hoje, que acabou sendo eliminada por Paraguai. Por falar nisso, o meio-campo Galarza, mais uma partida exuberante na cobrança de pênalti ali, uma frieza tamanha ali, tirou o Neuer para nada, bateu ali no canto ali, o Neuer para um lado, a bola para o outro ali, sabe? Clássico da maneira que tem que ser feito. O Galarza que só não servia para o Vasco da Gama, né, gente? O Galarza só não jogou no Vasco, mas tá disputando a Copa do Mundo pela seleção do Paraguai e tá jogando pra cacete, tá? A verdade é essa, né? A raça fora do normal, mas parece que no Vasco ninguém engrena, ninguém joga, ninguém consegue jogar. É impressionante, né, cara? E dessa forma aí, o Paraguai eliminando a Alemanha. E parece que a Alemanha não queria classificação, né, cara? Porque a Alemanha perdeu 2 pênaltis, primeiro, né? O Paraguai conseguiu também perder 2 pênaltis com o goleiro, com o Neuer pegando 2 pênaltis, né? Quer dizer, o goleiro alemão fez o papel dele, só que os jogadores de linha não fizeram. O último lá que bateu já nas cobranças alternadas, jogou a bola lá na lua, que a bola bateu lá na cabeça do Chaves, lá, aquela cena clássica do Chaves que todo mundo conhece, né? Quando o Kiko chuta a bola para cima, ela atravessa para o outro pátio e o Chaves está assim, sentado naquela fonte lá que eles têm no outro pátio, e a bola bate na cabeça do Chaves, assim. Essa bola do
do jogador alemão que perdeu o último pênalti, deve ter batido na cabeça do Chaves com certeza. Vai virar meme, né? Isolou a bola, Paraguai se classificou para as oitavas de final da Copa do Mundo, um favorito aí, menos um favorito no caminho do Brasil, né? Eu não sei se a Alemanha tinha esse favoritismo todo, né? O favoritismo maior fica por conta da França, da Argentina e de Portugal. Mas agora Portugal, pelo que eu vi aí, cara, principalmente na fase de grupos, uma vitória, né? E uma vitória em cima de Gana. Foi em cima de Gana, meu Deus. Agora eu não me lembro, né? Não me lembro, não vou me lembrar. Goleou, né? Inclusive, de 5-0. O 5-1, se não me falha a memória. Foi onde o Cristiano Ronaldo despontou, chegou a fazer um gol, se eu não me engano. E empatou com a Colômbia. Empatou. Portugal empatou primeiro, acho que com Gana, né? E ele goleou a outra seleção aí, que agora eu não estou recordando aí, o grupo de Portugal. Vocês vão me desculpar, tá, gente? É falta de memória, não é falta de conhecimento, não. Mas, enfim, empatou com a Colômbia num jogo horroroso, que Colômbia fatalmente poderia ter ganho aquele jogo se não anula aquele gol impedido, que deram impedimento lá, que não estava, tá? Não estava. Portugal acabou em segundo no grupo, vem sempre como favorito em todas as Copas, mas quando chega na hora para valer, cara, Portugal, não sei o que acontece. Parece que é só o Cristiano Ronaldo que joga, e quando o Cristiano Ronaldo não joga ninguém. Então, porra, é complicado. É só toque para trás, só toque para o lado. Portugal não tem ali uma jogada aguda, uma jogada mais atrevida no ataque, não consegue penetrar na defesa do adversário. Portugal eu acho que também não vai longe, não, tá? Já a seleção brasileira venceu hoje na Bacia das Almas, com Martinelli virando a partida. Primeiro gol do contestado Casimiro, né? Que empatou. Acho que foi no segundo tempo. Minha esposa falou que foi no primeiro tempo. Que o primeiro tempo terminou 1-1. Eu acho que foi isso, cara. Eu acho que foi isso, né? Casemiro ainda empatou a partida no primeiro tempo. E a seleção brasileira virando o jogo no finalzinho com o Casemiro, mas no apagar das luzes mesmo, com uma jogada, com uma voluntariedade do nosso cria da base, do Ryan, muito contestado, muito criticado no primeiro tempo, porque, eu comecei assistindo o jogo na Globo. Cara, a Globo tá horrorosa de transmissão. Parece que o Galvão Bueno saiu e entrou um cara pior do que ele, que fala um monte de abobrinha, que fala um monte de merda, tá? No SBT, o Galvão Bueno também não fica para trás. Tô vendo um monte de gente reclamar. E, cara, eu acho impressionante, cara. E agora eu vou falar aqui que parece que quando a seleção vai mal, como estava hoje, né, no primeiro tempo, que a seleção ela não tinha uma saída de bola eficiente, a seleção ela parou no bloqueio do Japão. O Japão, inclusive, marca o primeiro gol num contra-ataque, explorando a velocidade dos seus jogadores, que eles têm uma velocidade fora do normal, tá? E o Brasil, ele não conseguia articular jogadas, ele não conseguia, né, girar a bola, a jogada sempre para o lado esquerdo, procurando o Vinícius Júnior. Vinícius Júnior não jogou aquilo que se esperava dele. Vinícius Júnior, tudo que tentou, principalmente no primeiro tempo, ele não foi eficiente. Eu vi o Vinícius Júnior na partida uma vez só no segundo tempo, quando ele fez aquela jogada que ele passou por baixo das pernas do cara, saiu na frente do goleiro, fez um jogadaço e a bola foi na trave. Seria um gol de placa. Seria um gol de placa. Ele é diferenciado, ele é craque, ninguém contesta isso, tá? Mas hoje ele não foi bem. Hoje, a maior parte do tempo, ele não foi bem. Ele cresceu junto com o time. Depois de quê? Depois que o Paquetá se machuca, se lesiona. Eu não vou falar graças a Deus, porque eu não quero o mal de ninguém, mas, foi necessário o Paquetá se machucar para o Ancelotti mexer na do time e colocar o Endrick em campo, né? Depois ele coloca o Martinelli no lugar do Casimiro, que estava mal mais uma vez, foi melhorando junto com o resto do grupo, tá? O Casimiro meteu o gol de empate, né? E ele faz outras mexidas ali, ele tira o Matheus Cunha e coloca... Na primeira vez ele tira o Matheus Cunha
e eu acho que ele coloca o Martinelli. Agora eu não me lembro quem é que entrou, cara. Eu não me lembro quem é que entrou, se foi o Martinelli, teve um que entrou antes, que agora eu não vou conseguir lembrar. Mas enfim, né? E o Casemiro sai para a entrada do outro volante lá. Agora eu não me lembro se o Martinelli entrou no lugar do Casemiro ou entrou no lugar do Matheus Cunha, porque primeiro quem sai é o Matheus Cunha, tá? Ele arrisca, tira o Matheus Cunha. Bruno Guimarães jogando demais, tá? Jogando demais, uma regularidade tamanha em todos os jogos, né? E, cara, e quando a seleção tava mal, era impressionante que, porra, que o Ryan foi escolhido para Cristo. Porque, porra, o Ryan, ele pega a bola e toca. Ele não parte para cima. Ah, porque o Ryan, poxa, só toca a bola pro lado e só toca a bola para trás. Cara, as pessoas te falam as coisas, cara, sem conhecimento de causa, porque elas acham que o Ryan tem que pegar a bola e toda bola que ele pega, ele tem que partir para cima dos marcadores e driblar 1, 2, 3 para parar dentro do gol. E não é assim que funciona, cara. Não é assim. A seleção japonesa, ela criou ali uma blindagem ali na defesa ali muito boa. Ela fez ali, ela conseguiu segurar a seleção brasileira ali no primeiro momento ali, que a seleção brasileira não conseguia articular jogadas. A seleção brasileira não tinha infiltração. Então o Ryan não era para ele ficar toda hora tentando driblar, que fatalmente ele ia passar por um, por dois, perder a bola depois por um terceiro, e os caras iriam ligar o contra-ataque, talvez fazer o segundo gol. Se o Japão faz o segundo gol ainda no primeiro tempo, a seleção tá ferrada, cara. Se o Brasil toma o segundo gol ainda no primeiro tempo, como poderia ter tomado, a vaca ia deitar, ia pro brejo, que o Brasil não ia ter reação para reagir ali naquele momento. Tá? Agora, o Ryan, as pessoas têm que entender que muitas vezes ele está seguindo ordens do Ancelotti. Tanto é que o Ancelotti ele já foi bem claro de que ele não coloca o Endrick desde o início. Por que ele não dá chance para o Endrick como titular? Porque ele falou que o Endrick ele não tem disciplina tática. Ele faz muitas vezes o que vem na cabeça dele, ele não segue aquilo que o Ancelotti determina. O Ryan já segue. É que as pessoas não percebem. O Ryan está o tempo todo ajudando na defesa, acompanhando o lateral. O Ryan está o tempo todo isolado ali naquele lado direito, servindo como opção para articular uma jogada. E no primeiro tempo o Brasil insistia, né, erradamente, o tempo todo no lado esquerdo procurando o Vinícius Júnior, e o Ryan do lado direito isolado, e ninguém encostava com o Ryan para fazer um 1-2, cara, para fazer uma tabela, era ele sozinho, escanteado ali do lado direito, ali isolado ali, praticamente do lado da lateral e afastado da área. O Ryan estava jogando afastado da área. Ele não estava jogando como jogava no Vasco, ele não estava jogando como joga no Burnley, ele estava jogando totalmente, ele estava com uma disposição tática totalmente diferente do que ele está acostumado a jogar nos clubes, cara. Como ele jogava no Vasco, como ele joga na Inglaterra hoje. Entendeu? Não tem nada a ver, né? Aí quando o Paquetá, aquela íngua, aquela coisa sem sangue do Paquetá, que só foi para a Copa para ficar fazendo dancinha, né? Sai machucado e ele coloca o Endrick, né? E depois aí o Ancelotti faz uma segunda substituição lá, ele muda o panorama do jogo, né? Ele muda totalmente o panorama do jogo, a seleção cresce, tem mais volume de jogo e o Ryan começa a aparecer, principalmente no segundo tempo. Tanto é que a jogada do segundo gol é uma roubada de bola do Ryan do lado direito, que ele dá lá para o Matheus Cunha, e o Matheus Cunha serve ao Martinelli, que sai na cara do goleiro, né? Se o Ryan não tivesse roubado aquela bola, como roubou contra a Escócia, o primeiro gol do Brasil contra a Escócia, foi uma roubada de bola do Ryan na defesa dos caras para dar pro Vinícius Júnior. Mas aí é o Vinícius Júnior que é o foda. Baila, Vinícius Júnior! Baila, Vinícius Júnior! Mas ninguém tocou no nome do Ryan que roubou a porra da bola, né? Agora, hoje, como a seleção estava mal e o Vinícius Júnior não estava conseguindo porra nenhuma do lado dele de lá, né? Não estava jogando nada, não estava conseguindo, tudo que ele tentava não dava certo, né? Paquetá sem jogar porra nenhuma também, como sempre. Aí a culpa era do Ryan que tinha que partir para cima dos caras. Pô, não, aí não, cara. Pô,
Estão de sacanagem. Vocês estão de sacanagem. Não é porque o cara foi do Vasco que eu estou defendendo. Não é isso, cara. Vocês têm que entender uma coisa. O Vinícius Júnior, ele é o protagonista do time. O Vinícius Júnior hoje é o principal protagonista. Não é o Neymar. Esquece o Neymar, que o Neymar, se entrar, cara, vai entrar ali no finalzinho ali para tentar mudar alguma coisa. O Ancelotti falou hoje. Se o Brasil não empata até tantos minutos, ele ia colocar o Neymar. Se o Brasil fosse para prorrogação, ele colocaria o Neymar. Agora eu estou lembrando, o Brasil empatou e virou no segundo tempo. Agora que eu estou lembrando, porque o Ancelotti falou que se o Brasil não empata o jogo até tantos minutos, né, do segundo tempo, ele colocaria o Neymar para tentar mudar alguma coisa. Por isso que ele segurou o Neymar, porque o Brasil tinha empatado a partida, né? E depois a proposta era colocar o Neymar se o Brasil fosse para prorrogação, tá? Então, cara, o Ryan, ele tá ali, mas ninguém percebe que ele tem ali uma disposição tática ali que ele tem que seguir, tá? E ele é muito bom daquilo que determinam para ele fazer, cara. Ele é muito bom, tá? A disposição tática, a disciplina tática do Ryan, ela é muito boa. E por isso que o Ancelotti não vai tirar ele, cara. O Rafinha se machucou, ele entrou no lugar do Rafinha e ele conquistou a vaga e vai continuar, doa quem doer, porque o Ancelotti gosta do Ryan. Deu para perceber que o Ancelotti se apaixonou pelo Ryan, porque ele faz justamente o que ele determina para ele fazer, tá? O Ryan, ele fez uma jogada bonita do lado direito no segundo tempo, que ele deu um corte no cara ali, serviu o companheiro ali que perdeu o gol. Ele bateu uma falta que se o maluco não bota a cabeça na frente ali, o japonês não coloca a cabeça na frente ali, certamente aquela bola iria para dentro do gol, né? Então, cara, bateu o escanteio, teve um escanteio que ele bateu mal. Teve um determinado momento no segundo tempo que o Ryan estava tocando muita bola para trás. Eu também não estava gostando daquilo ali. Acho que ali, naquele momento que estava 1-1, ele era para partir para cima. Eu acho que o Ryan, ele tá ali preocupado em seguir o que o Ancelotti está determinando para ele, ele está deixando um pouco das características dele de lado. Então, tem horas ali que eu acho que ele tem que ousar sim. Tem horas que eu acho que ele tem que ir para cima, tem horas que ele tem que ser agudo, que ele tem que ser atrevido. Mas vocês podem ter certeza, cara, que ele está seguindo disciplina tática do técnico, tá? Então, porra, pare de pegar o moleque para Cristo o tempo todo, entendeu? Porque o moleque é debutante, garoto, primeira Copa do garoto, já entra numa fogueira do Carvalho e, pô, vocês querem que o moleque resolva tudo. Não é assim. Não é assim, tá? Mas essa mídia nojenta, essa imprensa, porra, tu vê o jogo na Globo te dá nojo. Esse narrador que tá na Globo aí, Deus que me perdoe, cara. Ele consegue ser pior que o Galvão Bueno. Meu patrão chegou a botar na Cazé TV por causa dele, que não tá aguentando mais ouvir ele falar, né? Então, tudo era culpa era do Ryan. Ah, porra, aí quando a seleção tá bem, o Vinícius Júnior baila, é o maioral. Quando tá ruim, aí pega uma seleção mais organizada, que foi a do Japão hoje, né? Aí o Vinícius Júnior não consegue porra nenhuma, é a culpa do Ryan que não vai para cima dos caras. Ah, pelo amor de Deus, né? Eu quero ver se pegar uma França, um caminho, uma Argentina. Como é que vai ser? Se foi assim hoje, não sei se foi muito longe não, mas enfim, né? Saiu a Alemanha, sei lá, Copa, tudo pode acontecer. Vamos falar de Vasco agora aqui rapidinho, gente. Olha, o Vasco deve entrar com instrumento de agravo amanhã, né? Que amanhã volta, né? Os serviços jurídicos, né, judiciários, que estavam em recessão hoje por causa do jogo, com certeza. Então, amanhã, a diretoria vascaína deve entrar com instrumento de agravo aí para tentar recuperar esse controle da SAF aí, uma vez que o Pedrinho está afastado, está prejudicando muito o Vasco nesse momento. O Vasco não tem aí uma certeza de técnico, vou falar disso já já, tá? O tal do Nelson de Ossa ficou mais difícil, já tem concorrente já em cima do jogador e eu acho que o Vasco pode perder essa parada por causa dessa interventora que está aí, essa tal de Samantha Longo, né? E tudo agora tem que se remeter a ela para fazer. Então, isso tudo aí atrasa as coisas, atrasa as negociações e o Vasco, por mais que o Real Betis ainda esteja esperando o posicionamento do Vasco, né? Se o Vasco demorar muito, vai perder essa parada aí. Tá cheio de gente de olho nesse cara, tá? Esse tal de Deossa aí. Aniversário do Pedrinho hoje, 49 anos, fala nisso, né, cara? Que presente de grego que o Pedrinho recebeu,
né? Ele que jogou pelo Vasco de 95 a 2001, é cria do Vasco desde 1983, né? E depois a última participação dele pelo Vasco da Gama foi em 2008, 227 jogos, 47 gols. Ele foi lançado pelo técnico Zanata, ex-jogador do Vasco também, na década de 70, 80 e coisa e tal, tá, gente? Olha só uma curiosidade aqui. O conselheiro fiscal pediu renúncia, o tal do Marcos Schroeder, essa praga do inferno, né? Que pediu renúncia. Ele também fez a mesma coisa quando ele era conselheiro fiscal da empresa Oi, a empresa de telefonia Oi, né? Que faliu, né? E a Oi tinha pedido aí uma recuperação judicial em 2017 e, cara, e pasmem, né? A interventora era a tal da Samantha Longo, tá? E por incrível que pareça, ou coincidência, né? Ou coisa do acaso, a interventora lá da RJ, da recuperação judicial da Oi, era a tal da Samantha Longo, né? E o bonitinho aí do Marcos Schroeder, quando a Oi pediu a recuperação judicial na época, em 2017, ele pediu para picar a mula também. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Será que tem alguma coisa a ver com a outra, né, cara? Ele tá no Conselho Fiscal da Oi, né? Essa interventora entrar e agora no Vasco acontecer a mesma coisa? É muito esquisito, né, cara? A mesma coisa, a mesma esquisitice é a sede da 777 Partners ficar nos Estados Unidos, lá na Little Falls Drive, né? Eu vou colocar aqui para vocês, né, o alvará dela, né? É uma Delaware dos Estados Unidos, e você não sabe quem são os sócios, não aparece lá na base de dados lá do alvará da empresa, que é o tal do QSA, né? Não aparece, tá? E a procuração no processo não identifica a Polícia Federal, que outorgou poderes aos advogados, ou seja, a procuração do processo que eles entraram para afastar o Pedrinho não outorga ali poderes aos advogados da 777. Ué, então quem é que está representando a empresa? Já que você não tem nome de sócios, de proprietários, você não tem nome de ninguém, e os advogados não têm poder, não têm procuração para representar a empresa no processo. Porra, se a justiça continuar mantendo essa liminar vergonhosa aí, cara, tem a caneta pesada por trás disso daí, com certeza, que isso não tá bom. Isso tá muito errado, cara. Tá muito estranho e tá muito esquisito, tá? Diz que o único contato que tem lá no alvará da empresa, né, é um e-mail, cara, no cadastro ali, que segue ali o tempo todo ali no cadastro, né? Só tem um e-mail ali para contato, não tem telefone, não tem porra nenhuma. É só um e-mail. Que muitas vezes, se bobear, não é respondido, né? Não, você manda por e-mail e eles não respondem. Você pode ter certeza disso. Cara, é muito esquisito, cara. Quem tá por trás dessa 777 Carioca? Fala pra mim, gente. Quem é que tá? Quem que vocês acham que tá por trás dessa 777 Carioca? Se a justiça mantiver essa liminar, cara, é uma vergonha. Eu não acredito mais em nada aqui nesse país. Aliás, eu já não acredito já há muito tempo, né? Aí surgiu aí o Júlio Brandt, né? Veio nas suas redes sociais. Eu ia colocar o vídeo aqui, mas não vou colocar não, cara. Eu não vou dar crédito para esses caras, não. Dizendo que ele é a favor da venda da SAF. Ele falou que, inclusive, né, quando o Jorge Salgado vendeu o Vasco para 777, ele veio com um outro investidor, né, que não foi aceito pelo pessoal do Salgado, que foi rejeitado de imediato, né? E ele não pôde fazer nada. É engraçado, cara, que na época ele falou que ele leu o contrato da 777, que ele estava na Europa, viajando na Europa, mas que ele recebeu o contrato por PDF, que ele leu as mais de 1000 e caralhada páginas do contrato, que falaram que era um contrato de mais de 1000 páginas. Ele falou que leu, tá? E era uma bíblia, né, o contrato, né? Deus me perdoe. Mas, enfim, ele falou que leu tudo em PDF e que era o melhor contrato que o Vasco tinha feito naquele momento. Cara, a cara não arde, né, cara? A cara não arde de vergonha. É impressionante, cara. Não, cara, eu vou botar a porra do vídeo desse filho de uma puta desse Júlio Brandt aí, cara. Assiste o vídeo aí, daqui a pouco eu volto. Daqui a pouco eu volto. Tem que botar, cara. Assiste aí.
Galera, vamos lá. Estou fazendo esse vídeo aqui porque são muitas perguntas nas redes sociais e eu não consigo responder a todas, tá? Para ficar clara a minha posição aqui. Desde o início do processo da SAF, da venda da SAF do Vasco, eu, como oposição ao Jorge Salgado, fui a favor da venda, mediante algumas regras, e trouxe uma alternativa, um investidor alternativo a 777, que a gestão à época não quis considerar, rechaçou, não quis considerar. Está na matéria do GE, quem quiser ver, está aí do lado. Tá? Na gestão do Pedrinho, nós discordamos, eles fizeram a RJ e eu cobrei que fosse encontrado um investidor qualificado o mais rápido possível. Vocês vão lembrar que na campanha e durante todo o período do mandato, o Pedrinho sempre falou em Lamáquia, 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 e nós cobramos a venda, entendendo que o Lamáquia era um investidor qualificado, o mais rápido possível, porque sabíamos da situação do clube e sabemos que a ingerência política na gestão do futebol é muito ruim e tem sido ruim nos últimos 25 anos no clube. Então, eu sempre fui favorável a essa venda. Se tem alguém contra, esse alguém não sou eu e eu não sei quem é. A minha posição é favorável e se o Pedrinho vender agora para o Lamáquia, como está dizendo que vai vender, ele vai ter o meu apoio e vai ter o meu parabéns. Vou congratulá-lo por isso. Então, espero que faça a venda e que seja feito o mais rápido possível, porque é o que o clube precisa. Tá? Essa é a minha posição. A cara dos caras não arde, cara. Como é que pode, cara? Se lá atrás na venda o cara falou que era o melhor contrato pro Vasco da Gama, cara, ser vendido para 777, agora ele diz que tinha vindo com outro investidor na época que não foi aceito. E agora diz que é a favor da venda por Lamáquia, que quando se falou que ia ser vendido por Lamáquia, ele falou que tinha que ser feito com urgência, porque o Vasco precisava, pois ele não era bem administrado há mais de 25 anos, e era sempre isso que tinha que se fazer logo, que ele não é o cara que é contra a venda da SAF do Vasco, ele não sabe quem é. Olha só, mas olha, rapaz, como é que pode as pessoas serem tão hipócritas, cara? Meu Deus do céu, cara. E o Edmundo também, o Edmundo Animal disse que veio dizendo que é a favor da venda da SAF, mas com transparência. Ele falou que tem que ter transparência, né, para ver onde é que o Vasco está se enfiando, tem que vir tudo a público, para a torcida tem que saber o que está sendo feito. Eu acho engraçado que quando foi lá para 777 não se teve transparência nenhuma. E esse mesmo pessoal que pede transparência hoje na venda para o Lamáquia, não mostrou transparência nenhuma e nem reivindicou transparência nenhuma, cara. Olha, cara, o Edmundo, eu tenho uma coisa para falar dele. Você que gosta de idolatrar o Edmundo, que acha ele o maior ídolo do Vasco, né? Deixa eu falar uma coisa para vocês. O Edmundo, como jogador, ele foi ídolo. Cansei de gritar o nome dele na arquibancada, tá? Mas o único ano bom do Edmundo realmente foi em 97, tá? Que ele ali levou o Vasco nas costas praticamente para aquele título brasileiro ali. Ali eu tenho que dar uma palmatória, não tem como você não reconhecer. Agora, as outras passagens do Edmundo no Vasco, esquece, cara. Foi a estreia em 92, quando ele veio da base, fez aquela dupla com o Bebeto. Ali o Vasco quase foi campeão. Ele jogou no Palmeiras. Agora no Vasco, só 97. O resto, quando a gente precisou dele, em 2000, para um pênalti decisivo, para o título do Mundial contra o Corinthians, ele desperdiçou. Tá? E teve uma Copa do Brasil, se eu não me engano, em 2006 também, que o Vasco perdeu o primeiro jogo contra o Sport lá no Recife por 2-0 e tinha que reverter esse placar aqui, conseguiu fazer 2-0, conseguiu fazer 3-0, mas o gol foi mal anulado pela arbitragem, tá? Aí o Vasco venceu 2-0, foi para os pênaltis, ele jogou o pênalti na lua. Então o Edmundo não foi esse cara decisivo todo, não. E fora de campo, nunca foi nada de bom pro Vasco da Gama, cara. Ele ajudou a fundar esta merda desse grupo dessa sempre Vasco, canalha, safado, se juntando com esse Paulo Salomão, esse cara aí que tem influência aí do TJ do Rio, no STJ, do Supremo do Rio de Janeiro inteiro, tá? Que com certeza tá por trás disso. Ele foi um dos que retalhou com o Pedrinho, porque o filho dele foi mandado embora, perdeu a boca que tinha dentro do Vasco, tá? O Edmundo já afirmou por várias vezes, cara, que só exerceria uma atividade no Vasco, um cargo, se ele fosse remunerado.
Ele falou, palavras dele. Não, eu só exerço alguma coisa dentro do Vasco, de diretor, alguma coisa do tipo, se eu ganhar alguma coisa. Se eu não, nem vou, nem entro. Então, cara, eu não sei qual é o amor que ele tem pelo Vasco. Será que ele tem algum amor pelo Vasco? Né? Aí ele tá falando aí, o hipócrita vai falar. Eu vou deixar o Edmundo falando aí que é a favor da venda do Vasco. Olha a espontaneidade dele. Para quem olha e acredita, né, cara? Daqui a pouco eu volto. Boa tarde, torcedor vascaíno. Em primeiro lugar, quero desejar ao presidente, ao Pedrinho, um feliz aniversário. Parabéns, felicidade, muitos anos de vida. Quero falar um pouco sobre essa história toda que está acontecendo com o nosso clube. Dizer que eu sou a favor da venda, tá? Deixar muito claro que sou a favor da venda. Todo mundo sabe que fiz parte desse grupo por 14 anos, então conheço todos os envolvidos nesse processo. Eu tenho andado o estado do Rio de Janeiro inteiro, tenho falado todos os dias com os torcedores do Clube de Regatas Vasco da Gama. E o que todo mundo quer é exatamente como eu penso. Que haja transparência em todo esse processo. Que o torcedor do Vasco seja informado de tudo que vem acontecendo no nosso clube. Afinal de contas, é o torcedor do Vasco que sofre lá no final. Estamos numa situação difícil, queremos melhorar, importante que essa venda saia, mas é muito importante que haja transparência em todo esse processo, tá bom? Um beijo grande, especialmente aqueles que são do bem, e saudações vascaínas. Fiquem com Deus. Para finalizar, já chega de falar disso, cara. Eu vou falar aqui, né, do Martim Palermo, né? O Martim Palermo diz que acordou com o interesse do Vasco da Gama. Ele está sabendo do interesse do Vasco da Gama, diz que ele acordou hoje, vendo em todas as manchetes, em todos os noticiários, que o Vasco tem interesse na sua contratação, e ele está esperando ver se avança ou não, tá? É aqui uma nota aqui do tal do Germán Garcia Grova, aquele setorista, eu não sei se ele é argentino, ele cravou a contratação do Marino Inestrosa pelo Vasco, que o Vasco ia dar um balão no Boca Júnior para contratar o Inestrosa. Ele que cravou essas coisas todas. O cara não é bobo não, tá? O cara é influente e muitas vezes o que ele fala tem acontecido, tá? Então, parece que o Palermo pode ser aí o novo técnico do Vasco. Não sei, tá? Eu acho, tá? Uma vez que lá o Franklin Carvalho lá tem contrato com o Botafogo, o Vasco tem que pagar a multa rescisória, diz que a interventora já autorizou pagar a multa do Franklin Carvalho, mas o Franklin Carvalho está vendo para ver se não vai ficar com a imagem manchada com o Botafogo, que ele não quer sair pela porta dos fundos e coisa e tal, está analisando, e o Martim Palermo, o nome do Martim Palermo aí está ganhando força aí a cada dia que passa. Então, até agora, o técnico para o Vasco da Gama, para o resto da temporada, é uma incógnita. Vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos, né? Vai depender para ver se o Pedrinho recupera o controle da SAF ou não, para ver se alguma coisa anda nesse clube, cara, que tá complicado. Fiquem com Deus. Tenha uma segunda-feira abençoada, um resto de semana abençoado também. Saudações vascaínas.